Olá, queridos. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema que é recorrente na Justiça do Trabalho e que, no mais das vezes, nós observamos que contém uma confusão conceitual, além de dúvidas a respeito das suas consequências jurídicas, do seu alcance, que é sobre o acúmulo de função e desvio de função. Então, 5 coisas que você precisa saber sobre acúmulo e desvio de função para não cometer equívocos na sua petição inicial, na sua pretensão. Primeira coisa, acúmulo e desvio de função são situações distintas que geram consequências jurídicas também diferentes, distintas. O desvio de função, ele vai ocorrer quando o empregador exige que o empregado desempenhe uma função diferente daquela para a qual ele foi contratado e que requer maior responsabilidade, uma qualificação técnica diferenciada, ou seja, o desvio ocorre quando o empregado não realiza a função para a qual ele foi contratado, e sim uma outra função para a qual ele foi designado pelo seu empregador. Já no acúmulo de funções, o empregado realiza sim a função para a qual ele foi contratado, mas não apenas ela. Ele vai executar as tarefas inerentes à sua função que ele foi contratado para desempenhar e, além delas, ele vai também desempenhar outras atribuições que são conferidas a ele pelo seu empregador e que não estão inseridas no cargo, na função que ele foi contratado para desempenhar. Então, no desvio de função, ele é A e deixa de ser A para ser B. No acúmulo de funções, ele é A, não deixa de ser A, mas ele passa a ser A, B, C e D, ou A, B ou D, enfim. Ele passa a ser aquele empregado que realiza o que ele foi contratado para fazer e outras atividades que são entregues a ele pelo seu empregador. Então, por exemplo, no caso do desvio da função, o empregado foi contratado para ser vendedor, mas ele passa a trabalhar, a atuar, realizar suas atividades como analista de sistemas ou como analista do setor de recursos humanos, responsável, portanto, por seleção de currículos, por entrevistas, por contratação, por avaliação de desempenho de empregados, ou seja, por funções que não têm nenhuma relação com a de vendedor, que foi aquela que ele foi contratado para realizar. Já no acúmulo de funções, nós temos como exemplo o empregado que foi contratado para ser vigilante. E aí, digamos que a empresa dispensou o chamado fiscal dos vigilantes. E como o fiscal dos vigilantes foi dispensado e a empresa não contratou ninguém para estar no lugar dele, a empresa pega aquele empregado que é vigilante, mantém as funções dele como vigilante e atribui outras funções inerentes à função de fiscal. Ele permanece trabalhando como vigilante, mas passa a acumular funções e tarefas inerentes ao fiscal. Então, desvio de função não se confunde com acúmulo de função. Você precisa identificar qual é a sua situação, qual é a situação do seu cliente, para enquadrar corretamente na sua petição inicial a pretensão de desvio de função ou de acúmulo de função. O acúmulo, segundo, o acúmulo e o desvio de função acarretam aumento salarial? Sim, este é o segundo fato. Acarreta, sim, acréscimo salarial, mas são também diversos para o desvio de função e para o acúmulo de funções. O salário do empregado precisa ser compatível com as funções que ele foi contratado para exercer. Então, se houver o desvio de função, o empregado ele passa a ter direito a receber o salário pago pela empresa para aquela nova função que ele passou a desempenhar no lugar da sua, que originariamente ele foi contratado para realizar. Então, digamos
que este empregado, ele foi contratado para trabalhar como vendedor, mas ele passou a desempenhar a função de analista de RH. A função de vendedor tem um salário de R$ 100. A função de analista de RH tem um salário de R$ 180. Então, este empregado contratado como vendedor, que está recebendo o salário de R$ 100, na verdade, ele faz jus ao salário de R$ 180, porque é o salário inerente à função que ele, de fato, na realidade, está desempenhando. O que significa que ele fará jus às diferenças salariais entre o valor que está sendo pago a ele pelo cargo de vendedor e o valor que deve ser pago em razão do exercício da função de analista de RH. Neste caso, este empregado, por exemplo, ele faria jus a uma diferença salarial de R$ 80 por mês, com reflexos em todos os seus direitos trabalhistas: férias, gratificação natalina, FGTS, verbas rescisórias, repouso semanal remunerado. Já na hipótese de acúmulo de funções, não existe uma previsão legal específica acerca deste pagamento. E por isso, quando ela ocorre, a Justiça do Trabalho tem reconhecido, por analogia, o direito do empregado receber um plus salarial, utilizando, como eu disse, por analogia, o disposto no artigo 15 da Lei 6615 de 78, que trata especificamente desse acúmulo de funções para a função de radialista. Então, por analogia, a Justiça do Trabalho tem conferido aos empregados que comprovam em juízo estarem exercendo as suas funções, as suas atividades de modo acumulado, ou seja, com uma situação de acúmulo de funções, esse plus, um acréscimo salarial para ele. Este acréscimo, ele tem variado pela jurisprudência em uma média entre 20% e 30% acima ou sobre o salário recebido por este empregado, dependendo este percentual da complexidade das atividades que ele está acumulando. E isso, mais uma vez repito, inspirado nesse dispositivo que trata do radialista e que fala que ele deve receber 40% a mais se ele acumular as funções dele de radialista com a de chefia. Então, 40% é mais incomum, mas esse percentual varia, 10, 20, 30 ou 40% de acréscimo salarial para este empregado. A média que tem sido utilizada na Justiça do Trabalho varia entre 20 a 30%, como eu disse, dependendo da complexidade dessas tarefas que o empregado passa a acumular. Então, observe que são consequências diferentes e, portanto, são pedidos diferentes que você precisa formular na sua petição inicial. Se o seu pedido está atrelado ao desvio de função, o que você pede é a diferença salarial para o salário pago ao cargo que na prática e na realidade cotidiana o empregado está exercendo. Mas se a situação não for de desvio e sim de acúmulo de funções, o que você tem que pedir é o pagamento de um plus salarial, um acréscimo salarial que compense esse acúmulo de funções que foi lançado sobre o empregado. Então, são pedidos diferentes para institutos diferentes e é preciso prestar atenção nisso. Terceiro fato relevante: de quem é o ônus de provar a ocorrência do acúmulo de funções ou do desvio de função? É do empregado, sempre, por ser fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 818 da CLT. Então, é o empregado que precisa demonstrar no processo, e ele pode, para tanto, utilizar-se de todos os meios de prova em direito admitidos, documentos, prova testemunhal. É ele que precisa demonstrar em juízo que exercia funções acumuladas ou que trabalhava em desvio de função, ou seja, exercendo uma função diferente daquela que ele foi contratado. Número 4. Nem toda multiplicidade, diversidade de função representa acúmulo
ou desvio de função. E é por isso, gente, e eu quero chamar bem atenção nisso, que os índices de procedência de pedidos na Justiça do Trabalho envolvendo acúmulo e desvio de função são baixos, são bem baixos. Por quê? Porque nem tudo que o empregado faz, além daquilo que ele supôs que deveria ser da sua obrigação, vai representar desvio ou acúmulo de função. É preciso muita atenção a isso, porque hoje, em face da reforma trabalhista, a improcedência de um pedido representa sucumbência para a parte autora. Então, por que nem tudo é acúmulo nem desvio? Porque o artigo 456 da CLT, no seu parágrafo único do artigo 456 da CLT, o que é que ele vai dizer? Que se não houver, na falta de prova, ou se não houver cláusula expressa a esse respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Olha só o que o 456 da CLT diz. Olha, se o empregado não comprovar que houve uma estipulação em contrário, ou se não houver uma cláusula expressa no contrato, dispondo quais seriam as atividades que este empregado poderia realizar e exclusivamente elas, vai se presumir que este empregado, ao firmar o contrato de trabalho, ele aceitou, ele se obrigou a executar toda e qualquer tarefa que seja compatível com a sua qualificação profissional, com a sua condição pessoal, que no mais das vezes ele executa no dever de colaboração com o seu empregador. Então, muitas vezes, o exercício de atividades diversas, mas compatíveis com a qualificação profissional daquele empregado ou com a sua condição pessoal, exclui essa possibilidade de caracterizar o desvio ou acúmulo de funções. Eu cito 2 exemplos consolidados na jurisprudência do TST. A 4ª turma do TST, por exemplo, tem decisão firmada no sentido de que o acúmulo das funções de vendedor com as de cobrança, as de propaganda, não caracteriza acúmulo de funções. Por quê? Porque seriam funções inerentes, compatíveis com as de vendedor. A 8ª turma do TST, por sua vez, tem decisões que aponta por unanimidade, decisão que reflete uma posição unânime no sentido de que motorista de ônibus e cobrador não representam funções cumuladas, ou seja, o empregado exercer as funções de motorista de ônibus e de cobrador ao mesmo tempo não autoriza o recebimento de plus salarial por desvio de função. Então, eu preciso de atividades diversas, como, por exemplo, a reclamante exercia as funções de química, mas foi contratada para trabalhar como auxiliar administrativo. Isso sim é incompatível. 5º fato e por fim, o chefe pode exigir o acúmulo de funções ou desvio de funções? Não pode, é uma violação dos termos do contrato, é uma alteração contratual. O empregado pode se recusar no seu direito, no jus resistência, e inclusive isso é caracterizado no artigo 483A da CLT como motivo para o empregado postular rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Contudo, se o empregado quer permanecer no emprego e teme que a sua recusa faça ele perder o seu posto de trabalho, ele pode aceitar e reivindicar depois as diferenças salariais decorrentes desse instituto. Esses são os 5 fatos importantes sobre desvio e acúmulo de função que você precisa guardar.